Olá pessoal, finalmente vamos fazer vídeo aqui na playlist Ciência Espiritual sobre o livro O Cérebro Espiritual de Mario Beauregard, que aliás estou prometendo há muito tempo. Na verdade serão 2 vídeos da playlist Ciência Espiritual sobre esse livro interessante, tem um lado polêmico também que eu vou falar, mas é esse o objetivo, né? Mostrar as coisas que temos sobre a questão mente, cérebro, consciência para vocês. Vamos lá então. Muito bem, pessoal, praticamente desde o início da playlist Ciência Espiritual, né? Eu tenho falado desse livro, né, o livro do Mario Beauregard, O Cérebro Espiritual. Um livro complexo e vou explicar por que tem algumas polêmicas envolvendo ele, mas independente das polêmicas, que eu obviamente não vou me furtar de falar aqui nesses 2 vídeos que nós vamos fazer, porque é necessário 2 para analisar uma obra tão complexa, com tantas ideias, né? Mas ele tem coisas muito interessantes, sim, que servem para essa nossa visão de mente e consciência que nós passamos aqui no canal. Então, atentem para isso. Bom, a minha ideia é, neste episódio, né, de hoje, então, falar na parte 1, mente e cérebro são idênticos, é o que ele desenvolve nos primeiros 5 capítulos do livro. E na parte 2, então, no próximo episódio, experiências místicas e estudos da mente, gente. Bom, assim a gente vai poder apresentar melhor o trabalho. Mas que livro é esse? Aqui está. O Cérebro Espiritual, escrito por Mario Beauregard, um PhD, e a jornalista Denise O'Leary. O Cérebro Espiritual, uma explicação neurocientífica para a existência da alma, publicado no Brasil pela Bestseller em 2010, mas o original deles é de 2007. Deles quem? Aqui o Dr. Mario Beauregard e a coautora, a blogueira e jornalista Denise O'Leary. Ambos canadenses, gente. Ambos são canadenses. Eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Dr. Mario Beauregard para vocês entenderem quem ele é. Ele é um especialista canadense em neurobiologia, nascido em 1962. Pesquisador em neurociências, associado do Departamento de Psicologia da Universidade de Montreal e doutorado em Neurobiologia pela Universidade do Texas. Recebeu em outubro de 2008 cobertura da mídia internacional para sua afirmação de que o cérebro não produz a mente, mas que o estado da mente influencia o funcionamento instantâneo do cérebro e, portanto, os sinais que medimos. E eu acho que isso é uma hipótese bem interessante de acordo com o que nós temos falado aqui. Mario Beauregard concluiu seus estudos de pós-doutorado na Universidade do Texas e no Montreal Neurological Institute da McGill University. Em 2006, ele participou do documentário do NFB Le Brain Mystique. Ele então se tornou um membro do corpo docente de ciências cognitivas da Universidade de Montreal. Ele é notavelmente, então, coautor, né, com a jornalista Denise O'Leary do livro O Cérebro Espiritual, do Brain Adieu, digamos, francês de Quebec, né? A Denise O'Leary é considerada uma jornalista criacionista e alguns acusada, né, de defender teses como design inteligente, mas não é bem assim e isso, de certa forma, não prejudica as teses do neurobiologista, né? Mario Beauregard. Nós vamos falar bastante disso até no segundo vídeo, depois de eu ter apresentado as ideias do Mario, eu vou apresentar as críticas, né, ao trabalho dele, mas mais especificamente a presença da Denise O'Leary no seu livro. O mais importante é que ela é uma divulgadora das ideias dele. O responsável principal pelas ideias é ele mesmo. Então esse é um ponto que a gente tem que considerar também. E nesse livro, né, o Beauregard junto com a Denise, mas ele é o cientista nesse sentido,
Ele defende a tese de que a mente não pode ser reduzida a processos neuroquímicos presentes no cérebro, algo que eu também concordo plenamente, mas sim, ao contrário, influencia o cérebro. Beauregard também se refere à física quântica para transcender o fisicalismo enquanto permanece dentro de uma estrutura naturalística. Mariot-Beauregard também estudou os cérebros das carmelitas em oração. Ele não conseguiu localizar um centro de oração no nível cerebral, porque essa atividade parece muito complexa para ter uma topografia precisa ao nível dos lobos pré-frontal, parietal e temporal. Por outro lado, ele demonstrou uma atividade elétrica preponderante do cérebro, ritmo θ ou delta, de 4 a 7 Hz, no momento da oração, atestando um nível específico de concentração constante. Esse ritmo lento é predominante em um período de sono profundo e quase inexistente no estado de vigília. Portanto, em alguns estados meditativos profundos também se encontraria esse mesmo tipo de coisa. Então, acho que é nesse sentido que eu acho muito válido, né, o trabalho do Mariot e do seu livro O Cérebro Espiritual. Vamos então a algumas definições disso, o que ele quer dizer com isso, né? E vamos interpretando. O fato de aparentemente ser um tipo de teísmo que ele vai defender nessa neurologia espiritual, ou neurociência espiritual, é irrelevante nesse ponto. Eu já falei em alguns vídeos que eu defendo o que eu chamaria de monismo de consciência. A ideia de que o físico não é tudo, de que o cérebro não é o que produz a mente, o cérebro não é a mente, mas que tem alguma coisa em um nível invisível para nós, né? Que eu chamaria de uma consciência primordial, que seria então a responsável por tudo. Já falei em lives, em vídeos gravados aqui, né? Então, de certa forma, algumas dessas ideias dele, de Steve Taylor, mas aqui no caso específico do Mariot-Beauregard, elas se coadunam com essas coisas que eu tenho falado. Então, ele já começa criticando, né, o materialismo dos neurocientistas no livro dele, falando que existem alguns que não são materialistas, né? E que ele então propõe, né, uma nova ciência que não seja materialista. Ele inclusive diz o seguinte: esse livro defende o fato de que o cérebro humano evoluir não quer dizer que se deva desmerecer a mente humana. Inclusive, deixando bem claro, em nenhum momento ele fala contra o evolucionismo ou o darwinismo, e ele deixa isso bem claro num trecho do livro dele. Então, ele não é criacionista nesse sentido, apesar de ser uma das acusações que se fazem faz a coautora do livro dele. Ele não é. Né? Muito pelo contrário, ele fala: afinal, o cérebro do homem capacita a mente humana, enquanto o cérebro da toupeira não. Com muitas desculpas, né, com minhas desculpas à espécie das toupeiras. O cérebro, contudo, não é a mente. É um órgão apropriado para ligar a mente ao restante do universo, o que eu acho bastante interessante essa teoria, né? Por analogia, as competições olímpicas exigem uma piscina de categoria olímpica, mas a piscina não cria as competições olímpicas, torna-as factíveis em determinada localidade. Então, essa é uma das afirmações. Ele diz que há décadas os materialistas vêm travando uma contínua guerra contra as pesquisas psi, né, que também é chamada parapsicologia, que hoje é chamada de pesquisa psi. E é o estudo de alegações de origem supostamente sobrenaturais e associadas à experiência humana, né, também chamados de fenômenos paranormais. Então ele diz que os materialistas há décadas vêm travando uma contínua guerra contra pesquisas psi, sobre fenômenos parapsicológicos, conhecimento ou ação à distância, como percepção extrasensorial, telepatia, conhecimento prévio, premonição ou telecinesia. Por quê? Qualquer prova da validade dos fenômenos parapsicológicos, por menor que seja, é fatal para o sistema ideológico deles. Recentemente, por exemplo, um grupo de céticos declarados atacou o estudante ateu graduado em neurociência Sam Harris, porque ele propôs no livro intitulado The End of Faith, O Fim da Fé, que a pesquisa sobre os fenômenos parapsicológicos tem validade. Harris apenas acompanha os indícios
mas ao fazê-lo está claramente violando o importante dogma do materialismo. A ideologia materialista sobrepuja a prova. Interessante ele citar o Sam Harris aqui, que é nitidamente ateu, mas que, né, dos vários ateus da humanidade que são muito conhecidos, como Sam Harris, o Dennett, o próprio Richard Dawkins, né, ele acredita nos fenômenos paranormais. Ele escreveu um livro chamado Despertar, do qual eu já fiz, inclusive, um vídeo na playlist Ciência Espiritual aqui. Então é bem interessante que alguém então, que teria todos os meios, né, todas as condições para não acreditar em nada disso, acredite. E por causa disso, o Sam Harris foi criticado, sim, como diz o Beauregard. Então temos que entender isso que ele está falando, que a ciência materialista dificulta muito a pesquisa. Inclusive, quando ela diz que o cérebro e a mente são produtos da mesma coisa, não seria algo externo ao cérebro, né? Vamos ver o que mais que ele... Isso está na introdução, né? Vários especialistas de meados do século XX, ele fala aqui no final da introdução, previram que a espiritualidade ia vagarosa, mas seguramente desaparecer. Assim que se abastecessem de abundantes bens materiais, as pessoas simplesmente deixariam de pensar em Deus, ou em qualquer forma de espiritualidade. Mas eles se enganaram. Embora a espiritualidade hoje seja mais variada, cresce no mundo todo. Por isso, sua contínua vitalidade estimula especulações, medos e algumas conjecturas bastante espantosas. Mas, acima de tudo, uma irresistível curiosidade, um desejo de pesquisar. Aí o primeiro capítulo dele ele chama Para uma Neurociência Espiritual. E só essa proposição que ele faz aqui, obviamente, já causa muitos ataques em cima dele, né? E ele diz aqui, a questão tratada neste livro não é se o materialismo é uma boa ou uma notícia. Em vez disso, a questão é, as provas da neurociência o confirmam, tipo que não há mais nada além do material, né? Como professor de Direito Constitucional, Philip Johnson, inimigo de longa data do materialismo, que denomina de naturalismo, escreve. Se a tese do relojoeiro cego é verdadeira, o naturalismo merece governar, mas eu me dirijo aos que julgam a tese falsa ou pelo menos estão dispostos a pensar na possibilidade de que seja falsa. Então, essa é uma questão importante que ele coloca, né? E ele vai analisando toda a história do materialismo e tudo mais ao longo do livro dele, né? E até tem uma parte interessante sobre o ateísmo aqui que ele coloca, que é o seguinte. Poucas pessoas têm fé suficiente para serem ateias. Em âmbito mundial, a proporção de ateus diminuiu nos últimos anos. Embora muitas vezes se considere a Europa altamente secular quando comparada com os Estados Unidos, tendências semelhantes parecem estar em ação por lá. O número de verdadeiros ateus na Europa, por exemplo, diminuiu a ponto de não serem numerosos o bastante para que se possa usá-los em pesquisas estatísticas. É interessante lembrar que em 1960, metade da população mundial era nominalmente ateia. Não seria possível descrever nada assim hoje. Em 2004, um dos maiores defensores do ateísmo, o filósofo Anthony Flew, anunciou que o aparente design inteligente do universo e de formas de vida o havia convencido de que existia realmente alguma espécie de divindade. Alguma espécie de divindade. Veja a questão. Flew, deve-se observar, não se juntou a uma religião, no sentido habitual, mas se tornou deísta. Isso é, passou a acreditar em Deus com base em provas externas, não na experiência pessoal. Então eu faço um paralelo aqui. Existiria um teísmo estrito, né, que são as crenças em Deus no cristianismo e em outras religiões. Existe então esse deísmo, que é uma sensação de que existe alguma divindade independente do que dizem as religiões, e são monistas em ambos os casos, vamos dizer assim. E é que existe principalmente, na minha visão aqui, o que eu chamo de monismo de consciência, que é uma terceira coisa, que não é nem um teísmo, nem um deísmo, é uma outra coisa, né? Um outro princípio do universo, né? O problema é que os críticos desse tipo de visão colocam tudo no mesmo saco de gato, né? Até o fato de terem colocado essa visão do Barry Beauregard e da Denise O'Leary como o design inteligente, daquela forma como é feito pelos criacionistas nos Estados Unidos, é bastante duvidosa, até porque ele deixa muito claro nesse livro que ele não é um crítico no sentido de um cético
do evolucionismo darwiniano. Pelo contrário, talvez daqui a pouquinho eu ache esse trecho aqui em que ele deixa claro isso, ele não é contra. Então, quando ele diz isso claramente, que ele não contesta a teoria da evolução darwinista, então ele não é um antidarwinista. Os propositores do design inteligente são muito necessariamente antidarwinistas, porque eles não acreditam que as espécies evoluíram de modo darwinista, né? Uma espécie gerando outra ao longo de gerações por vários motivos. Então esse é um ponto importante para que nós classifiquemos bem o trabalho do Mariel Beauregard como um não criacionista nesse sentido. Se digamos assim, a coautora do livro dele isso não está transparecendo no livro, porque ele é estritamente científico na forma como ele coloca a questão. Muito bem. Então esse é um ponto importante que tem que ser colocado aqui. Ele vai colocando coisas aqui sobre o próprio evolucionismo. Não significa que o evolucionismo não é sujeito a nenhuma crítica, tem algumas coisas sim, mas são questões meramente digamos assim, de adaptações nesse sentido. Aqui eu achei, inclusive, o trecho que eu falava para vocês, está na página 32 da edição em português, que disse: que não haja nenhum mal entendido. Não é objetivo deste livro afirmar que a evolução não ocorreu. Há um registro fóssil, afinal. Apesar dos muitos defeitos, o registro mostra que a evolução ocorreu. Ou seja, ele diz com todas as letras, mostra que a evolução ocorreu. Então ele não é um partidário do criacionismo escondido sob o design inteligente. Para mim, esse trecho fecha a questão. Aí ele continua. A questão, em vez disso, é saber se a evolução humana é um processo inteiramente naturalístico, que ocorre sem sentido, propósito, direção ou desígnio, num universo inteiramente materialista. Ou seja, veja que a contestação dele é de outra natureza. E aí ele diz que esse livro oferece provas da neurociência e de outras disciplinas que contestam essa visão. Então vamos ver. Um design inteligente estrito, primeiro, ele é um criacionismo escondido. Ele não só quer provar a existência de Deus, que seria uma proposição mais geral, mas ele pretende provar que a evolução não existe. Ou seja, ele pretende ser muito estritamente bíblico, dizendo que Deus criou cada espécie, como aparentemente está escrito no Gênesis, e pronto. Elas não evoluíram de modo darwiniano, segundo os proponentes. Não é o que o Mariel Beauregard fala aqui. Ele reconhece a existência dos fósseis e que elas indicam, né, essas evidências dos fósseis, uma evolução, sim, ele não tem como negar como cientista, então ele não é um proponente do design inteligente. Até aí, ponto. Aceita a evolução. O que ele coloca é como que isso ocorreu, baseado em quê? E no caso da mente humana, que se diz também ter chegado ao nível em que está por evolução, que ele também não contesta, nesse caso ela é o quê? A mente está no cérebro, a mente é o cérebro, são idênticos, né, que é a proposta desse episódio de hoje, que são idênticos. Bom, ele diz que não, e eu também acho que não. Também vejo que não. Com tudo que eu li, inclusive ele, que é um cientista também, e outros, eu vejo que não. Steven Pinker e outros, né, da mesma área acham que sim, que tudo se reduz à matéria. Mas mesmo o que é a matéria hoje já andou colapsando várias vezes desde o início da mecânica quântica. Né? O que é matéria no final da história? Não é mais o núcleo duro que se buscava antes. É pura energia, é pura flutuação quântica, flutuações num vácuo quântico de partículas virtuais que vêm e vão, que dependendo da densidade vão gerar subpartículas, partículas, átomos e tudo que nós temos. Então o que é realmente a matéria aí? Da mesma forma, quando vamos analisar a mente num cérebro, nós começamos a ter os mesmos problemas. Os mesmos problemas. O que ele propõe é que a mente não está localizada no cérebro, porque o cérebro, como até já falei em linguagem mais simples em vários outros vídeos, é apenas uma espécie de aparelho que manifesta alguma coisa que está num outro lugar, ou usando um termo da física, né, não local, num lugar não dual, usando um termo das tradições orientais também, alguma coisa nesse sentido. Então acho que essa é a proposta principal dele. Ele nem está preocupado em provar um criacionismo e, de fato, nem mesmo um Deus ao modo bíblico. Isso no livro dele vocês não vão ver. Não existe nada nesse sentido. Não existe mesmo. Então esse é um ponto, na minha opinião, que, digamos assim,
favorece a obra, dá um critério a ela, até para que não se seja mal compreendido, porque as críticas que se fazem ao livro não consideram isso que eu estou dizendo. Né? Muito bem, então ali está bem clara a questão. Muito bem. Ele vai analisando algumas coisas sobre a mente humana, é um livro até bem longo, realmente, né? Com várias críticas que existem à questão, né? E ele diz o seguinte: no verão de 2005, Guillermo Gonzalez, astrônomo de 41 anos da Iowa State University, descobriu por acidente o tamanho da dívida do materialismo promissório. Como professor assistente de física e astronomia na iminência da posse permanente no cargo, descobriu um dia que 124 membros do corpo docente, cerca de 7%, haviam assinado uma declaração criticando-o por seu suposto apoio à teoria do design inteligente. Essa teoria propõe que, em vista dos indícios, o atual estado do universo é melhor interpretado como produto de causação ao design inteligente, assim como a lei do acaso. Não defende que todos os acontecimentos sejam inteligentemente causados, mas não elimina causas inteligentes em princípio, em que há prova da garantia. Um meio de entender isso é que o universo é de cima para baixo e não de baixo para cima. A mente vem primeiro e cria a matéria. Não é a matéria que vem primeiro e cria a mente. Veja que mesmo essa visão do design inteligente que ele dá aqui é diferente do que eu falei há pouco. Ele está usando a ideia de que a mente ou a consciência tem a primazia, é o fundamento do universo. Não se está falando nem em Deus aqui nesse momento dessa argumentação dele. Então eu acho que é algo que tem que ser bastante observado. Nessa expressão design inteligente tem muitas coisas envolvidas que podem ser criacionistas, nada mais do que o criacionismo bíblico sem sentido com este nome, e algumas outras visões que estão mais próximas da ciência, como a visão do Mariot, por exemplo, e que quando se coloca tudo num liquidificador ou no mesmo saco de gato, como se diz, né? Coitado do gatinho no saco, né? Aí complica tudo. Então acho que nem deveria ter esse nome aqui, deveria se mudar. Por isso que quando eu uso a noção de um monismo de consciência, né, e não de inteligência, é para escapar exatamente desse risco. Eu acho que é uma consciência no universo. Quando eu digo que é uma consciência no universo, não significa que essa consciência é um ser, que é o que deveria ser uma divindade para ser um Deus. Ah, mas se tem consciência não há um ser, Paulo? Bem, se a gente for analisar o que se entende por consciência e autoconsciência, só há a noção de um ser quando há autoconsciência. Noção de um ser, eu estou falando. Ah, mas o cachorro não é um ser? Ele não tem autoconsciência de que ele é cachorro. Sim, para ele não. Para ele não. Mas para que haja realmente a noção de um ser, é necessário ter autoconsciência. Senão, eu não tenho noção de que eu existo como um ser. O próprio Buda deixou isso muito claro. Então, numa noção teísta, de que o fundamento do universo seja uma divindade, subentende-se que essa divindade tem autoconsciência, ou seja, ela tem consciência de si mesma. Aí sim, isso é uma noção de uma divindade. Né? Se há uma consciência primordial, universal, que não se vê como um ser, ela não tem uma consciência de si como se olhando num espelho, ela não pode ser considerada sat, como dizem os indianos. Ela pode ser considerada até asat, não ser. Ou, como diria um Nagarjuna, né? Se fosse o caso, teria que estar além de sat e asat. Ela não pode ser nem considerada um ser, nem um não ser. Seria uma outra coisa muito além disso. Digamos que o meu estado de crença sobre esse tema atualmente está mais ou menos nesse nível. Então eu consigo entender, fazer algumas separações em relação ao que o Mario Beauregard fala aqui. Mas a última frase é muito importante. O universo é de cima para baixo e não de baixo para cima. A mente vem primeiro e cria a matéria. O criar aqui, na verdade, pode ser um termo inadequado. Emanar, plasmar, sei lá que termo vocês queiram usar, mas que essa mente, que é a tal consciência que eu estou falando, seria a origem de tudo que nós chamamos de matéria, que na verdade são flutuações quânticas. Flutuações de partículas virtuais que vêm disso que a gente chama de vácuo quântico, que é o antigo Akasha, ou mesmo Akasha que
o próprio Erwin Laszlo usou na sua teoria caixa para criar o chamado campo A, campo acástico, um campo de flutuações quânticas, vamos dizer assim. Né? Nesse campo em que as flutuações ocorrem, na minha opinião, o campo é a consciência. E tudo flutua neste campo de consciência. E tudo que flutua nesse campo de consciência vai ser a matéria que nós conhecemos e que nos permite observar de acordo com os nossos sentidos, que estão conectados a partes de matéria também, que é o corpo físico, mas a nossa consciência não é essa parte física. É, digamos, a lente pela qual se observa isso. Essa lente pela qual nós observamos o mundo é a mente que ele fala, é a consciência que eu falo, é a inteligência que ele fala também. Simplesmente isso. Eu nem preciso invocar uma divindade para isso. Alguns que querem acreditar numa divindade, tranquilo, não vou caçar a crença de ninguém, mas só para vocês terem uma ideia, isso mesmo não requer a existência de uma divindade para que seja, digamos, teorizado. E nisso que eu considero o trabalho do Mario Beauregard, independente dele ser teísta ou não, como muito válido, muito importante nesse sentido, como contestação a esse materialismo que nós estamos falando aqui. Muito bem, vamos adiante então a partir dessa ideia que ele colocou. Né? Vários trechos que eu geralmente dos meus livros, né, eu marco porque fica muito mais fácil, né, fazer as análises depois. Vamos ver aqui. Não se pode provar ou refutar diretamente a realidade externa de Deus ao estudar o que acontece no cérebro humano durante as experiências místicas. Ou seja, não se pode provar nem refutar, porque nós não sabemos. Demonstrar a associação de estados cerebrais específicos a experiências místicas ou espirituais tampouco mostra que essas experiências são apenas estados cerebrais, ou prova que Deus existe. Somente mostra que é razoável acreditar que místicos entram de fato em contato com uma força fora de si mesmos. Ele está sendo bem científico aqui. Muito importante isso. Alguma coisa acontece fenomenologicamente falando. Né? Coerentes com essa visão, os estudos neurocientíficos das experiências de fé não devem questionar a própria fé. Ou seja, não deve ser esse o objetivo desses estudos, e eu concordo. Pode-se interpretar o fato de o cérebro humano ter um substrato neurológico que lhe permite experimentar um estado espiritual, como o dom de um Criador divino, ou se preferirem, como contato com a natureza essencial ou propósito do universo. Os filósofos materialistas insistem em que tal substrato não faz sentido e apenas por acaso se chegou lá. Mas, como observamos, o materialismo os obriga a pensar assim. Nada nas provas científicas existentes exige essa interpretação. E essa é uma outra questão aqui, né, que é muito importante. E aí ele faz até uma ligação aqui, né, no que ele chama de experiências espirituais, né, religiosas, espirituais e místicas. Né? Divide nesses três tipos. Algumas experiências se incluem diretamente numa dessas categorias e não se sobrepõem a nenhuma das outras. Né? Mas outras experiências se sobrepõem a duas ou a todas as três. Por exemplo, alguns indivíduos tiveram experiências místicas durante a contemplação da natureza ou arte. Devem-se chamar suas experiências de espiritualidade ou até de religião da natureza ou arte? Alguns que experimentam aceitariam a designação, mas outros resistiriam com firmeza e insistiriam em que foram mal interpretados, até deturpados. Então, uma demonstração visual desse problema talvez descrevesse três círculos cujos centros se sobrepõem. Né? Aí ele tem aqui, vou tentar mostrar para vocês o que ele quer dizer com isso. Aqui. Então, aqui eles têm esses círculos. Né? Muito bem. Então, as experiências religiosas seriam os dogmas, né? As místicas seriam as experiências independentes de dogmas. As espirituais seriam um sentido mais amplo, não necessariamente místico, mas a noção de uma transcendência, de que existe alguma coisa a mais. Né? A noção de que há alguma coisa a mais existe, de certa forma, nos três círculos, mas no campo espirituais haveria essa desconfiança natural do ser humano,
Quando ele tem uma experiência, digamos, espontânea, legítima, seria o que nós chamamos de experiência mística. Quando isso é enquadrado num aspecto doutrinário específico de dogmas, aí nós temos as experiências religiosas, quando já há uma interpretação prévia sobre o que a experiência deve mostrar. É mais ou menos isso que ele quer dizer com essa explicação, né? Mas acho bem interessante, né? Experiências místicas e religiosas, ele chama, né? Ele chama de EMERs, ou experiências místicas e ou espirituais religiosas, EMER. É um termo que ele usa muito, muito mesmo, EMER, experiência mística e ou espiritual religiosa. Está envolvendo esses três círculos aqui. Ele colocou, digamos, como elas têm muitas interpretações, né? Ele coloca bem claramente essa classificação para poder analisar, né, no livro dele. Tudo que tem a ver com algo espiritual, místico ou religioso está dentro disso que ele está analisando no livro, que eu acho interessante. Bom, aí ele vai analisando o cérebro e chega a falar até da meditação, né? E ele fala que a meditação, ou também a contemplação, correlaciona-se com regiões específicas do cérebro, mas só porque, ao executar esta prática, se procura um estado mental cerebral específico. Por outro lado, ideias, crenças e práticas culturais gerais ligadas a Deus ou à religião são difusas e idiosincráticas demais para serem categorizadas como instintos da forma que se espera. Seria muito mais do que instintos nesse sentido. Eu acho que são, como eu disse, uma tendência natural da gente desconfiar que tem alguma coisa aí nesse sentido, né? Bem interessante essa parte que ele fala aqui, que é uma questão de autotranscendência. Pesquisadores às vezes usam listas de verificação de características pessoais ou fazem perguntas aos participantes para poder comparar suas ligações com a espiritualidade. A seguir, alguns traços em geral associados a experiências espirituais e algumas perguntas que podem aparecer em questionários de pesquisa científica. Autotranscendência. Esquecimento de si mesmo, perder-se numa experiência. Identificação transpessoal, sente-se ligado a um universo maior. Misticismo, abertura a coisas literalmente não comprováveis. Alguns itens numa escala de autotranscendência, né, são os seguintes. Q1. Quando faço algo que gosto ou que já estou habituado, como jardinagem ou jogging, muitas vezes me desligo perdendo-me no momento e esquecendo minhas preocupações. Q2. Muitas vezes sinto uma forte ligação espiritual ou emocional com todas as pessoas à minha volta. Q3. Ocorreram momentos em que eu de repente tive um claro e profundo sentimento de unidade com tudo que existe. Isso é bem interessante. E é chamada medição, né, de autotranscendência, que ele fala que é um dos testes que as pessoas usam por aí, né, para definir em que nível que está essa autotranscendência da pessoa. Há mais de um século, William James, um psicólogo, um dos primeiros psicólogos da religião, né, distinguia tendências mentais saudáveis de tendências mentais mórbidas à espiritualidade. Ele não quis dizer que essas distinções sejam necessariamente interpretadas como más versus boas, mas sim que tipos básicos de personalidade podem atrair mais uma ampla forma de espiritualidade que outra. Em outras palavras, segundo ele aqui, os genes ajudam a fornecer o equipamento para o sentido de autotranscendência e a influenciar sua direção, mas não criam a autotranscendência. Então ele aceita aqui que o aspecto genético pode, de certa forma, influenciar como nós buscamos a espiritualidade, mas não determinam a espiritualidade. E isso é um ponto bastante relevante, sim, na minha opinião. Essa questão que ele coloca aqui para isso, né? Ele diz o seguinte, esclarecendo questões de terminologia, para fins desse livro dele: experiências religiosas
são aquelas que surgem do segmento de uma tradição religiosa. Ele explicou. Espiritualidade, que é um outro círculo que eu mostrei agora há pouco, os 3 círculos, significa qualquer experiência que se julgue levar quem a experimenta ao contato com o divino, ou em outras palavras, né, não apenas qualquer experiência que pareça importante. Alguma coisa transcendente, alguma coisa realmente diferente, como eu digo. Né? E o misticismo, em geral, significa a busca de um estado alterado de consciência que possibilita ao místico tomar consciência de realidades cósmicas que não se podem captar durante os estados normais de experiência. Então veja só que a experiência religiosa é que surge num contexto de tradição religiosa. A espiritualidade é um tipo de experiência de experimentar algo transcendente ou divino, independente da tradição religiosa. E misticismo é um estado alterado, ou, na minha opinião, ampliado de consciência, que se sente algumas coisas. Isso é bem interessante, essa definição que ele coloca aqui. Né? E aí são as 3 diferenças entre religiosidade, espiritualidade e misticismo, que tem a ver com fenomenologia, a experiência espiritual, fenomenologicamente falando, aquilo que eu experimento, digamos assim. Né? Muito bem. Não vou entrar em detalhes muito técnicos sobre essa questão, porque, obviamente, ficaria muito complicado para vocês, né? Mas tem algumas coisas que ele coloca o seguinte. A experiência mística pode incluir vários elementos. O sentido de haver tocado o terreno final da realidade e o de incomunicabilidade da experiência. Ou seja, ela não pode ser comunicada sem que seja distorcida, né, pelo racional. O senso de unidade, a experiência de estar fora do tempo e do espaço, o senso de união com a humanidade, o universo, Deus, Buda, seja o que for, além de sentimentos de afeto positivo, paz, alegria e amor. Essa experiência, em geral, se caracteriza por imagens visuais e alterações da semiconsciência, do estado emocional e dos esquemas do corpo. Essas alterações são ligadas a mudanças neurais em muitas regiões do cérebro, que em geral apoiam tais funções. Muito bem, interessante ele colocar essa questão aqui. Né? E é interessante uma outra questão aqui, que é a seguinte. Haverá uma personalidade lobo-temporal que predispõe a pessoa à epilepsia do lobo temporal e assim a experiências religiosas, quando ele avalia que talvez a experiência religiosa que algumas pessoas sentem seria só um produto de um defeito no cérebro ou coisa assim? Ele mesmo responde. No início do século XIX, originou-se a opinião de que certo tipo de intensidade religiosa estava associada à epilepsia do lobo temporal. Dizia-se que a hiperreligiosidade e as intensas preocupações filosóficas e cosmológicas seriam as características-chave entre episódios epiléticos dessa suposta síndrome, muitas vezes chamada de síndrome de Geschwin. O tipo de personalidade também era caracterizado por hipermoralismo, afetos aprofundados, circunstancialidade, falta de humor, viscosidade interpessoal, que é a tendência a grudar nos outros de uma forma que pode prejudicar os relacionamentos, irritabilidade agressiva e hipergrafia. O romancista russo Fyodor Dostoiévski é muitas vezes citado como um excelente exemplo de personalidade lobo-temporal. Bom, essa é uma das teorias que se tinha no passado, mas que obviamente não se comprova. Eu até fiz uma anotação aqui, porque eu li o livro, que eu dividi a religiosidade em 2 tipos. O que eu chamaria de religiosidade de poder e de propiciação, que até poderia ter a ver com uma doença dissociativa obsessiva, alguma coisa assim, e uma religiosidade de comunhão, que era uma capacidade unitiva e holística, que tem uma boa inter-relação. A outra seria uma má inter-relação. O primeiro tipo até daria ênfase a fundamentalismos, fanatismos, é basicamente poder, propiciação, pedir coisas a Deus, como fazem muitos grupos por aí, religiosos, que vocês sabem quais são.
né? E esses grupos que até têm tomado conta de alguns países aí ultimamente estariam ligados a esse tipo de religiosidade de poder e de propiciação. E grupos que não são violentos seriam os de religiosidade de comunhão, porque têm maior inter-relação e buscam uma união com tudo. Acho que faz algum sentido fazer essa divisão aqui, né? Muito bem. E mais algumas coisas que eu deixei anotadas aqui. Ele inclusive fala de várias experiências, né, neurológicas feitas com meditadores, com pessoas em vários estados espirituais. A gente sabe que tem muita coisa feita nesse sentido, né? E que provaram que tem alguma relação, por exemplo, da meditação, oração, com coisas que acontecem no cérebro, certas regiões que são ativadas, outras desativadas. Né? E ele tem um trecho aqui que ele fala sobre a natureza das experiências místicas, em que ele diz o seguinte: os místicos tradicionais não buscam a iluminação que os ajuda na vida diária ou lhes proporciona uma experiência em comum. Eles tentam compreender a realidade de uma forma que transcende o ganho pessoal, a curiosidade, a individualidade ou mesmo a alegria da outra vida. Normalmente a experiência mística é única e rara, de modo que não é fácil descrevê-la com palavras e imagens. A capacidade de contar com exatidão e detalhes o que vimos ou experimentamos, como a maioria dos usuários do capacete de Deus, pode fazer, geralmente, indicar uma experiência não mística. O místico é motivado pelo amor, não pela curiosidade. Por amor ele pode ser adquirido e mantido, mas por pensamento e compreensão, nunca. O místico aprende a ter empatia pelos outros, sejam humanos ou animais, e simpatia pelos sofrimentos deles. Deve-se desconfiar de outros resultados. Ao contrário do receito de Persinger de que as experiências místicas produzam uma tendência à violência religiosa, não é provável que o místico se aliste nessa causa. O misticismo, como observa Evelyn Underhill, não se interessa de modo algum por aumentar, explorar, rearrumar ou aperfeiçoar nada no universo visível. O místico afasta esse universo, mesmo nas manifestações paranormais. Embora não esqueça, como declaram os inimigos, o dever para com os outros tem sempre o coração no imutável. Interessante essa visão que ele coloca, que é bem o oposto do fanatismo, né, gente, em todos os sentidos. Essa Evelyn Underhill, né, ela era uma anglicana britânica que escreveu o livro Mysticism, né, um valioso guia das ideias e práticas dos místicos ocidentais. Né. Bem interessante mesmo. Muito bem, vamos ver adiante o que ele tem aqui que eu anotei. Aí ele faz uma pergunta que ele vai tentar responder ao longo do livro. Que tal a possibilidade, por exemplo, de que o cérebro humano tenha evoluído de modo a possibilitar as experiências místicas ou espirituais religiosas, porque elas oferecem alguma intuição sobre a verdadeira natureza do universo? Ou seja, fica bem interessante essa teoria, né? O cérebro teria evoluído para possibilitar as experiências espirituais, místicas e religiosas exatamente para oferecer intuitivamente alguma ideia sobre a verdadeira natureza do próprio universo. Isso tem alguma lógica, e se isso existe, talvez seja, entre aspas, provocado ou facilitado ou facultado por essa consciência primordial que eu falo. Seria uma função da consciência primordial favorecer isso, facilitar isso, ou deixar em aberto, ou seja, na verdade, ela estaria sempre em aberto, essa consciência primordial, à nossa disposição. Mas raramente nós a buscamos, e por isso que ela parece tão oculta, tão escondida. Mas não está. Está o tempo todo aí. Só que nós não percebemos porque nós vamos restringindo nossa percepção de consciência ao nosso corpo, ao nosso entorno, ao que nós conseguimos pegar, ao que nós conseguimos ver ou sentir, e aí fica muito limitado, né, gente? E aí tem o capítulo 5 que tem o título de Mente e cérebro são idênticos? Que é o ponto que, obviamente, ele vai contestar, né? E interessante que ele cita aqui um pensamento do Russell Alan Wallace, que é um filósofo da mente, que é budista, inclusive, já fizemos vídeos com materiais dele aqui, em que o Wallace diz o seguinte a respeito disso. Se fôssemos estudar apenas o cérebro, ignorando totalmente o comportamento humano e os estados conscientes subjetivos,
jamais ficaríamos sabendo de nada sobre a consciência ou quaisquer outros fenômenos mentais. O que eu concordo plenamente. Né? Plenamente. Aí diz o seguinte: em geral, as poucas simplicidades tradicionais na neurociência estão desaparecendo. O cérebro revela-se mais parecido com um oceano do que com um mecanismo de um relógio. Por exemplo, a consagrada suposição de que o cérebro usa duas áreas específicas para a linguagem, que é a de Broca para a fala e a de Wernicke para a compreensão da fala, deu lugar ao reconhecimento de uma série de áreas interligadas que supervisionam a complexa variedade de tarefas. Os neurocientistas Antônio e Hannah Damasio, que descobriram muitas dessas ligações, afirmam que as conexões semelhantes podem criar o senso do eu. Mas nesse caso, será o senso do eu apenas um zumbido criado pelas atividades dos neurônios? Ou será que, em essência, a neurociência empacou, incapaz de avançar mais na compreensão da consciência humana devido às frustrações do credo dominante? É uma pergunta interessante, né? Apesar das afirmações trombeteadas na mídia popular, as novas descobertas da neurociência, inclusive como a do Damasio que ele cita, não explicaram conceitos básicos como a consciência, a mente, o eu e o livre-arbítrio. Aliás, quem denuncia também isso é o filósofo da mente australiano David Chalmers. As hipóteses que reduzem a mente às funções do cérebro ou negam que ela exista continuaram sendo apenas isso, hipóteses. E Chalmers concorda com Beauregard nesse sentido. Né? Baseiam-se não em demonstrações de provas convincentes, mas no materialismo promissório sobre o qual divertiu o filósofo da ciência Karl Popper. Né? Há bons motivos para pensar que a prova em favor do materialismo nunca virá. Por exemplo, há o problema dos qualia. Qualia é o singular, né? Quale é o singular, qualia é o plural, em latim. É a aparência que os objetos têm para nós individualmente. Os aspectos experimentais de nossa vida mental que podem ser acessados pela introspecção. Toda pessoa é única, por isso não é provável a completa compreensão da consciência de outra, em princípio. Ao contrário, quando nos comunicamos, dependemos de um acordo geral sobre uma gama sobreposta de significados. Concordo? Né? Por exemplo, a historiadora Amy Butler Greenfield escreveu um livro de 300 páginas sobre uma cor básica, a Perfect Red, um perfeito vermelho. Como a cor do desejo, o vermelho é um quale, se é que um dia houve algum. A redatora Diane Ackerman escreveu: enfurecem-nos e nós vemos rubro. A mulher infiel é marcada a ferro com uma letra escarlate. Nos bairros de prostituição, red light em inglês, né? Ou red light districts, as pessoas compram prazeres. Gostamos de comemorar os dias vermelhos na folhinha e tentamos evitar a burocracia, red tape. Evitar coisas que desviem nossa atenção, red herring, e não entrar no vermelho. Na verdade, as lojas da moda ascendem e caem com base nas sutilezas dos tons de vermelho. Contudo, por mais que o vermelho nos afete como indivíduos, concordamos como comunidade em usar a palavra numa gama de significados e conotações, não apenas numa gama de espectro de cores. A neurociência materialista tem dificuldade com os qualia por não poder reduzi-los com facilidade a uma explicação simples, não consciente. In The Astonishing Hypothesis, Francis Crick e Ismael Munga. Sem dúvida é possível haver aspectos da consciência, como os qualia, que a ciência não saberá explicar. E isso é bem provável mesmo, né? Ramachandran tenta fugir do problema dos qualia no encerramento de suas conferências, Wright em 2003. Ele disse: a questão é saber como o fluxo de íons nos pedacinhos de gelatina em meu cérebro dão origem à vermelhidão do vermelho, ou seja, a sensação de que eu estou vendo o vermelho. Né? Como aqui no... Aqui, por exemplo, no meu quadrinho do canal Paulisteca, esse vermelho aqui que está, ou aqui no quadro, o que gera essa sensação de que isso é vermelho? Pode ser que alguém veja isso meio como laranja, gente, depende muito, cada pessoa pode ter uma percepção aí, né? Então,
A questão é saber como o fluxo de íons nos pedacinhos de gelatina em meu cérebro dão origem à vermelhidão do vermelho, ou o sabor de marmite, que é uma pasta com vegetais, ou matar paneer, que é um prato indiano. Matéria e mente parecem ter diferença absoluta entre si. Bem, uma saída para esse dilema é pensar nelas como duas formas diferentes de descrever o mundo, como cada uma completa em si. Ele compara os qualia ao fato de a luz ser descrita tanto como partículas quanto como ondas, a depender do contexto. Pode ser uma visão útil, desde que estejamos preparados para ver a mente como uma categoria de existência objetiva absolutamente diferente da matéria. Né? Mas os comentários posteriores de Ramachandra não oferecem novo terreno para a confiança em que ele próprio esteja assim preparado. Daniel Dennett, filósofo da mente, com base em terrenos puramente dogmáticos, insiste em que não há em absoluto quale algum. O que Dennett quer dizer é que o materialismo eliminativo que ele defende não pode explicar os qualia de um modo fácil. Então, o problema mente-cérebro aí é muito complicado, gente. Nenhuma explicação satisfatória atual da mente é aceita pela maioria, ele diz aqui. E aí tem várias, né? Tem vários tipos de explicações que ele dá aqui. 3, só que ele dá 6. Uma delas é o epifenomenalismo. A mente não move a matéria. Então, a mente existe como um arco-íris reverberando acima da cachoeira. Sim, ela está ali, mas não afeta nada. Você sabe que a mente está ali porque algumas experiências lhe são únicas. Por exemplo, qualquer coisa que você pessoalmente associe com manteiga de amendoim. Apenas um produto de processo cérebro-corpo, a mente às vezes facilita para si mesma a ilusão de que afeta esses processos, em grande parte como se o arco-íris julgasse que afeta de alguma forma a cachoeira. Então, nessa teoria do epifenomenalismo, a mente seria um epifenômeno do cérebro, uma espécie de fantasma, um restolho daquilo que são as atividades neuronais, né, do cérebro. Nessa lógica, a mente de fato nem existe e nem a consciência existe, mas como o David Chalmers já denunciou em seus livros, nós não podemos jogar para debaixo do tapete aquilo que está diante dos nossos olhos, né, gente? Que nós estamos tendo consciência. Então, o epifenomenalismo é uma falácia. Outro é chamado materialismo eliminativo. Resolve-se o problema mente-matéria pela negação de que os processos mentais existem por direito próprio. Consciência e mente, né, intenções, desejos, crenças, etc., são conceitos pré-científicos que pertencem a ideias sofisticadas de como funciona o cérebro, às vezes chamados de psicologia popular. Pode-se reduzi-los a qualquer coisa que os neurônios por acaso façam, né, eventos mentais. Consciência e mente como conceitos serão eliminados pelo progresso da ciência, junto de ideias como livre-arbítrio e eu. Entre os principais expoentes dessa opinião, do materialismo eliminativo, portanto, estão os filósofos Paul e Patricia Churchland e o Daniel Dennett. Então, no epifenomenalismo se diz que a mente, a consciência, é um produto do cérebro. No materialismo eliminativo, não são nem produto, nem sequer existem. É um conceito totalmente errôneo de algo que não existe. Olha só que complicação. Né? Aí tem a teoria da identidade psicofísica ainda. Os processos e estados da mente são iguais a processos e estados do cérebro. Compreendemos nossa consciência e nossos processos mentais na primeira pessoa, ou seja, de uma forma subjetiva e experimental. Os eventos no cérebro, porém, são medidos na terceira pessoa, ou seja, de fora e de forma objetiva. Os eventos no cérebro e na mente são completamente paralelos, como os dois lados da mesma medalha. Essa opinião é defendida pelo filósofo Jean-Pierre Changot. A suposição latente é que os estados do cérebro criam estados da mente, não o contrário. Então, na primeira, a mente e a consciência são subproduto do cérebro. Na segunda hipótese, nem sequer existem como subproduto. E na terceira, são iguais ao cérebro. Parece que tudo é a mesma coisa, mas não é, gente. São visões bem diferentes. Ainda tem mais 3. Que é o mentalismo, o dualismo de substância e o interacionismo dualista. Vamos lá, o que é o mentalismo nesse sentido? Os processos mentais e a consciência surgem da atividade emergente do cérebro. Ou seja, agora, então, a partir da atividade do cérebro, surge uma outra coisa sistemicamente que nós chamamos de mente.
Não como um subproduto epifenomênico, um fantasma ou até uma ilusão, mas como uma realidade. Mas na verdade existem e fazem diferença dinâmica no processo. Então os eventos mentais, pensamentos e sentimentos podem fazer com que aconteçam coisas no cérebro. Portanto, não são nem idênticas, que é a teoria anterior, nem redutíveis a eventos neurais, que é, então, o epifenomenalismo. Né? Mas a experiência consciente não existe separada do cérebro físico. Então, o ganhador do prêmio Nobel Roger Sperry é o principal proponente dessa opinião. Mas será que a experiência consciente não existe separada do cérebro físico? É aí que nós entramos e dizemos que sim, é possível que exista separado. E ainda tem o dualismo da substância, do penso logo existo, né, lá do Descartes. Às vezes chamado de dualismo cartesiano também, alusão ao filósofo e matemático francês René Descartes. Essa posição afirma que há dois tipos fundamentais de substâncias inteiramente separadas, que é mente e matéria. Eu acho que já não é bem assim. Eu acredito no monismo de consciência. O que existe é a consciência. Seja primordial, seja em que nível vocês vão chamar, tudo parte dali. E aí tem ainda a teoria do interacionismo dualista, que diz o seguinte: como as soluções materialistas não explicam a unicidade que sentimos, somos obrigados a atribuir a unicidade da psique ou da alma à criação espiritual sobrenatural. John X, neurocientista. Aqui diz o seguinte: a consciência e outros aspectos da mente que influenciam os eventos neurais podem ocorrer de forma independente do cérebro em geral por aspectos da mecânica quântica. Essa opinião é atribuída aos neurocientistas John Eccles, da citação agora, e Wilder Penfield, além do filósofo Karl Popper, que já é uma teoria já bem mais interessante, né, gente? Bem mais interessante de se considerar. Realmente. Como vimos, né, ele diz aqui, a maioria das teorias sobre mente e consciência se baseiam no materialismo enraizado na física clássica, que trata a consciência como uma anomalia a ser explicada. Né? Há duas atitudes materialistas de generalizada aceitação. Uma é negar que o eu ou a consciência tenha qualquer influência sobre eventos no cérebro. Trata-se apenas de epifenômeno, que eu falei, que é o ponto, né? Bem complicado na questão. Né? A outra atitude, né, é negar que a consciência do eu até mesmo existe. E as duas são problemáticas. Uma terceira opção, é claro, é contornar o problema com palavras, né, segundo ele, que só são jogos de palavras e não resolvem a questão de origem da consciência, de se é o cérebro a consciência, do que é e do que não é. Né? Segundo ele aqui, a atual explicação materialista visa preservar mais o materialismo do que a explicação da evidência. E o materialismo leva a grandes desligamentos no pensamento. Ele leva a hipóteses que jamais poderão ser testadas, inclusive, desta forma como é colocado. O que ele chama de materialismo promissório leva à promoção de projetos não práticos no futuro indefinido para evitar enfrentar as questões atuais, que é um outro ponto. Né? Levado a sério, o materialismo solapa a nossa capacidade de um dia compreender a mente e o cérebro humanos, e o próprio David Chalmers concorda com isso. E o materialismo está em descompasso com a física moderna. A física clássica concebe o universo como pedaços independentes de matéria que interagem segundo mecanismos. O motivo pelo qual a consciência é um problema para a neurociência materialista é que parece não ter mecanismo. A física quântica moderna concebe o universo como estados superpostos, a superposição quântica que se chama. Esses estados não existem separados uns dos outros, portanto a interação deles não é governada por um mecanismo. Como escreve o Alan Wallace, mais uma vez esse cientista que também é budista, né, que diz o seguinte: assim que começarmos a compreender os fenômenos objetivos e subjetivos mentais e físicos como relacionais, ao invés de substantivos, a interação causal entre mente e matéria não será mais problemática que tais interações entre fenômenos mentais e físicos. Mas a ideia de um mecanismo causal concreto não pode mais ser útil em qualquer desses domínios. Muito interessante essa questão.
até que eu termino a metade da análise do livro, porque senão ficaria um vídeo de 2 horas, né? Então vamos dividir mais ou menos em 2 vídeos de 1 hora. E no próximo episódio, nós vamos analisar então as experiências místicas, os estudos da mente falsa, sobre as próprias experiências que uma Mario Beauregard colocou sobre tudo isso. Gente. Bom, então não percam, né, o próximo episódio desse tema do livro O Cérebro Espiritual, do Mario Beauregard e a Denise Weir. Bom, quem gostou desse vídeo até aqui, gente, não deixe de dar aquela curtida, compartilhar com os seus amigos que gostam desses temas, se inscrever em nosso canal se ainda não são inscritos. Se quiserem se tornar membros, eu agradeço muito, ajuda muito o nosso canal. Mas se mesmo assim não for possível e quiserem fazer um Pix em qualquer valor para nos ajudar, aqui está a minha chave pixpaystackle@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar. paystackle@gmail.com é também o meu e-mail para vocês mandarem dúvidas, sugestões, críticas, sugestão de pautas, de livros a serem analisados e assim por diante. O que vocês quiserem, gente. Ok? Quem quiser me seguir nas redes já sabe, meu Instagram, @paystackle, youtube.com/paulosteckel, Twitter _paystackle, página lá no facebook.com, canal Paulo Steckel. Eu agradeço muito, muito a atenção e o carinho de vocês, gente. Bom, então até o próximo episódio, então, que nós vamos analisar a segunda parte do livro Cérebro Espiritual, do Mario Beauregard. Até lá, então, pessoal.